오직 찬산 뱀에게 사동보안 양생주의 유드로니 배마존의 지손람 골노가드로만 빼곤 지지직 소다드루짐 칭질럼 지륵수성 고루의 배마시지오 올리유지 우자산 사동보안 양생주기유드로니 배마존의 지손람 골노가드로만 빼곤 지지직 소다드루짐 칭질람 칠백수성 고루베마 시지오 올리유지 노차산 배마게 사동보안 안생주기유드로니 배마존의 지손람 골노가드로만 빼곤 지지직 소다드룬치 칭질러지직 수성 고루의 배마시지요 생지조단 소치쇼나완 전초바도다니 캡수지 다기징소지피소난치 드롤라핑치선지 드로파쇼 산지조단 소치쇼나와
Janchu Vadudani Kyapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Pengche Sanje Droparshon Sanje Chudan Suchi Shonala Jancho Vadudani Kyapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Pengche Sanje Droparshon. Bom dia. Vocês estão bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Sim? Ficou alguma questão de ontem? A gente falou tanta coisa também, né? Se ficou alguma coisinha assim que precise ser esclarecida, talvez ela seja, né, ao longo do dia de hoje, mas se alguém tiver com alguma inquietação no coração, também podemos começar por aí, né? Bom dia. Pensei a gente hoje falar sobre shamatha, né? Ver o que a gente pode fazer dentro do silêncio, já que ontem, né, o dia todo a gente ficou muito mais falando sobre como usufruir dos resultados do silêncio, né? Então a gente faz uma propaganda, super propaganda, assim, como é a vida pós-meditação, né? Tem a vida pós-morte, tem a vida pós-casamento, tem um monte de coisa assim, né? Pós-filho, né? Então tem a vida pós-meditação, né? Quando a gente se familiariza com o silêncio. Então ontem a gente ficou falando sobre isso, né? Como é que a gente pode viver as relações, como é que a gente pode viver o fluir, né, por dentro das mudanças, como é que a gente pode se reconhecer dentro das experiências, né? Vocês sentiram um pouco isso? Que foi isso ontem? De repente eu viajei, né? Vocês não reconheceram isso. Mas foi um pouco, né? Um pouco chocante para algumas pessoas, né, Mariana? Profundo, né? É profundo. A vida é profunda, né? Na sua simplicidade, na sua naturalidade, na sua espontaneidade, né? Então, a gente fica levando tudo tão a sério, tudo tão pesado, né? Tudo cheio de regras, cheio de histórias, né? Então, a meditação é como um banho, né? A gente vai se despir dessas coisas desnecessárias, né? Que a gente foi acumulando ao longo da história de todo mundo, né? De todos que vieram antes de nós, que estão aqui, né? Então, eu acho muito importante a gente não se revoltar, né? Se rebelar, assim, que droga, então por que tá assim, né? Quem foi que inventou essa paranoia toda, né? Então, por isso que a gente estuda com detalhe, né? Com Lama San tem a Roda da Vida, né? Aqui no SEB tem os grupos de estudo, para entender que a Roda da Vida, ela é uma inteligência de sobrevivência dos seres que se sentem separados do mundo. Então a gente honra isso, né? Porque não foi simplesmente uma, né? Vamos criar uma super confusão e vamos passar para todas as gerações futuras, né? Seremos todos confusos, né? Então aquilo que escapa à nossa visão, a gente não percebe que escapa. Por isso que o Lama diz, a gente não vê e não vê que não vê. Né? É tão bonito isso, não vê e não vê que não vê. Não sabe e não sabe que não sabe. Uhum. Então a gente está como crianças, assim, soltos num mundo, né? Sem entender
essa sutileza, né? Essa profundidade, né? Então, a inteligência humana, ela é toda baseada na dualidade. Por dentro do silêncio, a gente vai soltar o que surge, tudo o que surgiu, todas as inteligências que surgiram a partir da dualidade. Então, a partir da dualidade, surge medo, esperança, controle, né? Movimento de todo tipo. Todas as emoções perturbadas, as várias estratégias de vida, né? Então, tem esse livro do Revolução Interior, né? Do Robert Truman, acho que é a Revolução Interior. Ele fala esse contraste do Ocidente e do Oriente, que no Ocidente nós nos colocamos, né, num trabalho de explorar o mundo, iluminar o mundo como algo externo, né? Tudo que a gente percebe através dos sentidos físicos. E no Oriente, em especial, né, a gente vai estudando o budismo tibetano, né, que é o que, digamos assim, é o que foi recentemente, né, exposto para o Ocidente. Então ali tem uma né, como se saísse fresquinho assim das montanhas para nós, né, o budismo tibetano. Então lá os mestres eles se dedicaram a isso, né? O Alan Wallace falou tão bonito isso agora no retiro, né? Ele disse assim, eles não estavam preocupados em melhorar o mundo externo. Estava bom, eles tinham o que vestir, tinham o que comer, tinham onde morar e estava ótimo. Eles não queriam, né, como nós, desenvolver altas tecnologias, né, explorando assim, o conforto, o bem-estar, a rapidez, a velocidade, a beleza. Né? Eles não estavam nem aí. O que eles queriam? Eles queriam assim, o mínimo e fazer esse trabalho de investigação interna. Então eu achei isso tão confortável, né? Porque a gente pode dizer assim, mas eles não se importavam com o progresso. Mas que história de progresso é essa, né? O que é progresso? O que é avanço? Então eles super relaxados, assim, respaldados pelo universo. O progresso é você, né? Se tem alguma sensação de progredir, né? É como seres que estão se conhecendo. Esse é o nosso progresso. A cada dia eu me conheço melhor. E porque eu me conheço melhor, eu sou capaz de ajudar os outros a se conhecerem. E juntos, a partir dessa lucidez, a gente vai pensar o que vamos fazer. Não é assim 2 ou 3, vêm e decidem o que é o progresso. E agora, vocês, não importa o que vocês pensam, e vocês vão engolir isso, né? E vão fazer tudo o que a gente quer, e vão simplesmente, né, se tornar operários para manifestar isso que nós, esse pequeno grupo, decidimos que é o progresso e é a grande inteligência, né? Então, a gente vai entrar em silêncio para olhar isso e questionar, é isso ou não é? A gente não precisa simplesmente negar, né? A gente ouve isso e diz, será que é isso? Então, a gente vai fazendo silêncio e começa a surgir um olho que questiona o que está sendo feito. Que é o que a gente não tem hoje, né? A gente não tem esse poder mais de questionar. A gente tem um certo nível, mas no final a gente diz, ok, mas eu não sei o que fazer. Eu vou simplesmente fazer o que todo mundo faz, porque eu preciso comer, morar, vestir, cuidar das minhas crianças, né? Eu preciso me aposentar, não sei o que vai ser de mim no futuro, então eu preciso de uma super boa previdência, né? Que só piora. Então, mesmo que a gente veja tudo piorando, a gente continua sem saber o que fazer. E a gente vê que está um momento super delicado, né? As pessoas estão todas cansadas do que está posto, cada uma está tentando desenvolver uma verdade no meio disso. Então, tem várias verdades sendo colocadas, todas muito combativas, aguerridas, né? Tudo muito inflamado, posições super rígidas, né? Se você não é isso, o que você é? Né? Então, a gente está
Então, esse momento é super importante, né? A gente entender que está todo mundo confuso, cansado, querendo mudança, mas não tem base. Essas posições aguerridas, elas continuam surgindo da mesma base dual. Dual. O que a gente vai fazer com as coisas? Né? Então, nós, né, os praticantes do silêncio, né, seres contemplativos, essa é a nossa grande contribuição nesse momento. É oferecer essa nova base, que é a base da visão não dual, da vacuidade, do silêncio, da autoinvestigação. E aí perceber que há outras qualidades a partir das quais a gente pode se reunir e pensar o mundo. Então, como assim, a gente pode ir assim, para a base zero, da onde a base, né, dual surge, e tudo isso aconteceu. Então a gente tem que, nesse momento muito importante, a gente oferecer o máximo possível de silêncio dentro do que está acontecendo. Sabe? A gente não adotar uma posição contrária às outras. A gente não tem... Quem começa a entender o mundo interno, percebe que não é necessário posicionamentos. Não que isso não seja, na verdade, um posicionamento, mas é que ele não é um posicionamento dual, ele não é um posicionamento material, né, materialista. E por isso as pessoas não vão se sentir agredidas pelo nosso silêncio. O Lama Santen fala muito isso, né? Vamos ser amigos de todos. A gente não precisa mais de inimigos, porque isso é a coisa mais fácil de arrumar hoje, né? Nossa, se quer inimigo, já te digo como é que faz um. Não é fácil. Posta uma ou duas frases lá no Face, numa foto no seu Instagram, essas coisas. Vai ser ótimo. Um videozinho no YouTube. Querido. Aí aguarde o dia seguinte, aguarde os comentários. Então a gente pode hoje viver isso, né? Com confiança, porque a gente não está sozinhos. Né? Olha que a gente já é um grupo. E na verdade são várias pessoas, né? Praticantes, né? Contemplativos, praticantes do silêncio. Isso não é omissão. Né? A gente pode ter essa confiança que isso não é omissão. Isso só é um momento que a gente precisa para descobrir, né, realmente essa base silenciosa, esse campo potencial de onde as coisas podem surgir. Então, com muita confiança, a gente vai fazer o nosso treinamento. E já a gente volta. Né? A gente já está em movimento. Né? A gente deixa as coisas um pouquinho em stand-by, né? Para daí, em algum momento, a gente ser mais útil. A gente poder ter uma fala lúcida, né? Movimento lúcido. E aí começam a brotar, como o Lama Santen, né? Vai brotando método dentro da pedagogia, método dentro, né, dessa visão ecológica, da saúde, né, Geralda? Da alimentação. Aí a gente pode repensar tudo. Mas a gente não vai mais repensar isso dentro de um mercado. A gente não vai mais estar falando de produto. Marcas, concorrência, propaganda. Nada disso é necessário. Então nós vamos precisar encontrar tempo, né, ao longo do nosso dia, para a gente fazer o nosso silêncio. É necessário. É muito difícil a gente ouvir, né, esses ensinamentos sobre a não dualidade e a gente sair vivendo isso. Isso toca o nosso coração, porque nós somos isso. Então isso vem como algo de dizer assim, nossa, corresponde. Isso não parece loucura, isso cabe no meu coração, isso me acalma, isso me inspira.
Talvez tenham, né, seres raros que consigam ouvir, e tem histórias, né? Tem histórias de mestres, né, de seres que ao ouvir, né, simplesmente despertaram. Mas isso é raro. Raro por quê? Porque a gente está muito distraído, né? A gente está muito distraído. Então a gente vai precisar desse treinamento. Mas sempre lembrar que não é um treinamento para construir o silêncio, para construir a liberdade, para construir o espaço da mente. A gente não está construindo uma outra mente. A gente não tá, nós não estamos fazendo um trabalho materialista nesse sentido, né, objetivo. Eu não estou pegando uma coisa e transformando em outra. Eu não estou treinando para ser outra pessoa, para ser uma pessoa melhor, nem para pior, né? Nós estamos fazendo só um trabalho de se despir para reconhecer aquilo que já está, que já é, e poder desfrutar disso. Para quê? Para que quando a gente falar assim, relaxe, o relaxamento faça sentido. Porque se eu falo que você vai construir alguma coisa, que você vai ser uma pessoa melhor, já tem uma tensão ali dentro, porque você tem um resultado. E daí, se você tem um resultado específico, é como se tivesse que ter essa engenharia de qualidade, de controle, né? Para ver se está tudo direitinho, e você fica se avaliando, fica olhando o passo seguinte, né? E agora, eu estou ficando bem? Estou ficando bem? Meu sorriso melhorou? Eu estou uma pessoa mais gentil, mais atenta, né? A gente começa a olhar a pessoa de novo, né? Então, nós não vamos estar focados mais nas aparências que vão surgir, se elas são boas ou não são boas. Isso é a essência do silêncio. Por um bom tempo, a gente tem que só exercitar a testemunha. Para daí, num outro momento, a gente inverte, né? Como o Alan Wallace falou, a gente inverte o olho, que por um bom tempo ficou como testemunha das coisas, e agora a gente volta daí, mais adiante, a gente volta o olho para a própria testemunha. Então, a testemunha vira testemunha da testemunha. E daí ali pode surgir esse insight da não dualidade. Aí quando a consciência está consciente da consciência, né, de estar consciente, isso não é uma experiência dual. Ali você não tem como, se você estiver olhando, gerando uma aparência de consciência, já é dual, como se fosse uma identidade que surge. Eu estou olhando a Márcia, eu estou olhando, né, um objeto de mim mesma. Mas se eu for no coração da consciência, isso não é dual. Daí não há uma experiência ali, eu não sou testemunha de nada. Daí tem muitos mestres que vão dizer, ali você apenas é. Então, shamatha, por um bom tempo, é isso. Nós vamos nos tornar apenas testemunha, por exemplo, primeiro, pode ser só das sensações do corpo. O que eu sinto? Se eu sinto tensão, se eu sinto relaxamento. Eu vou me tornar testemunha, vou me tornar consciente do que ocorre. Como eu estou sentada, se minha coluna está elevada, se o peito abre, se eu estou queixo alinhado. Eu vou só me tornar testemunha do meu corpo, mas sem avaliar. O ponto da testemunha é assim, a testemunha ela não está avaliando, ela não está julgando. Ela só está testemunhando, ela só está presente para o que ocorre. Reconhecendo que tudo o que ocorre flui. Então, entendendo que tudo o que ocorre flui, você não precisa fazer nada com aquilo, porque aquilo simplesmente vai passar, vai mudar. Então, isso é para nos dar confiança de sermos apenas testemunhas. Você não precisa, né, mudar o teu corpo, é só você ficar parado, fluindo com a tua respiração, que ele se auto-organiza, não é assim, Geralda? Conta para nós. Ele não se auto-organiza? Isso, ó. Isso. Isso. Nem fez muita coisa, né?
O que você fez? Você só parou, trouxe a atenção para dentro, para si mesma. Isso. Daí respiração. Respiração é uma super ferramenta, né? É o próprio exercício da fluidez. Então, quando você se torna consciente da respiração, a respiração é fluidez. E aí tudo mais é fluidez. Tudo mais é fluidez. A tensão se dissolve. Qualquer coisa que esteja em desequilíbrio volta para o seu campo de fluidez. A energia volta para o seu campo de fluidez. Só que quando eu não estou presente como testemunha, eu não vejo mais as coisas como fluidez. Eu vejo as coisas como fotografias, como coisas paradas, estáticas. E aí, como eu não tenho, eu não vejo que a natureza daquilo é mudar, eu quero mudar. E não é assim, eu quero simplesmente mudar para aquilo fluir. Eu quero mudar para que aquilo seja alguma coisa. Porque eu tenho uma visão estática das coisas, sempre avaliando assim, tá bom, não tá bom, tá bonito, não tá bonito. Porque a visão dual faz isso. Tudo que surge agora diz respeito a mim. Eu. A pessoa mais importante do mundo, não sou eu? Vocês que não estão vendo, né? Me respeitem. Me respeitem. Se posicionem em relação a mim. Mim. Tá? Então é isso, ó. Aí eu quero o que eu quero fazer? Eu não vou deixar as coisas fluírem do jeito que vocês querem. Eu não quero que vocês sejam o que vocês querem ser. Vocês vão ser o que eu quero ser. Porque vocês têm que me ajudar a manter isso que eu chamo de eu. E esse eu está todo cheio de historinhas. Do que deve ser, do que não deve ser, de como deve ser. Então eu compreendi que tem a energia mental, que é o pensamento, que nos tira da consciência primordial. Isso. Então esta energia mental que surge aqui, surge ali, isso. Ela não me deixa conhecer eu. Isso. É isso. Isso que eu compreendi ontem, depois de tanto tempo. Muito bem. Tempo, né? Que querida. O que fazia. O que me distrai de mim mesma, né? Então ontem eu compreendi, né? Que eu fico assim, perdida pelas... Isso. Essas ondas mentais que me perturbam, que me tiram do equilíbrio, e daí eu não sei o que sou. Não, a gente pode ficar só com essas palavras agora, tá? Só acabou o retiro. Então agora, né, como você explicou ontem, eu estou me dando conta do que eu sou. Isso. Né? Então vem muito pensamento, o que eu faço? Eu tenho que inspirar ele, né? Ainda não aprendi essa coisa que você diz de furar dessa onda, né? Mas já vem, Mas esse é o coração da prática, é se soltar dessas aparências que surgem. Né? Porque daí, se a gente se solta dos pensamentos, a gente solta tudo o que vem depois, que é tensão, controle, movimento, né? Tudo começa com uma ideia mental. Aí o resto vai junto, né? A energia vai junto, o corpo vai junto, o mundo, né? A gente acaba controlando o mundo para ele ir junto. Então, se eu me solto das ideias, eu libero a energia, eu libero o corpo e eu libero o mundo, para o mundo ser o que quiser. Então, assim, é uma cascata. Né? Então, eu demorei tanto para entender, né? Para entender isso que é tão essencial, né? Não entendia. Sim. Me perturbava. Mas o que nos escapa é o essencial mesmo. O simples nos escapa. Então a gente às vezes precisa de tempo. De né? Tempo. A gente vai fazer isso com a maior paciência do mundo, porque não tem outra coisa a ser feita. O resto é sonho, é confusão. É confusão, né? Que bom, Geralda. Obrigada pelo seu... Ó, o Henrique está ali. Então, a gente começa a chamata dessa maneira. A gente elege o que é... Nós vamos testemunhar o que, então? Né? Então, a gente pode ser testemunha da respiração. A gente pode ser testemunha das sensações do corpo. A gente pode ser testemunha de tudo do que ocorre ao redor. Podem ser sons.
A gente pode ser testemunha do campo visual. Eu abro, né? Assim, né? Todo o campo à frente, sem focar nada específico, mas assim, abrangendo tudo. Eu posso ser testemunha de um objeto, se eu quiser. Eu coloco uma vela, um sino, um Buda, uma flor. Eu posso ser testemunha das emoções. Se surge medo, se surge sono, se surge ansiedade, testemunha. Eu posso ser testemunha do fluir da energia, né? Eu posso sentir que tem um fluxo de energia pelo corpo, ascendente, descendente, né? Se tem calor, eu posso ser testemunha dos elementos, água, fogo, terra, ar, espaço. Posso ser testemunha dos pensamentos. Os pensamentos, vêm as ideias. Daí o que é? Posso ser testemunha assim? Eu só vou observar. Eu não preciso alterar nada. Aí nesse momento eu elejo os objetos justo para eu desenvolver o foco, presença mental. Porque, como a Geralda estava falando, né? Surgem os pensamentos e eu me distraio completamente, eu me perco de mim mesma. Eu já não vejo que os pensamentos são inseparáveis, eu não vejo a presença dessa consciência que tem poder sobre o que surge, eu não vejo mais nada, porque eu estou distraída, controlando, dirigindo, observando, eu estou interagindo com qualquer coisa que surge. Então eu não tenho foco. A gente não escolhe o que pensa, a gente não escolhe o que sente, a gente não escolhe o que fala, a gente não escolhe como se mover. A gente não tem escolha. Mas a gente acha que está escolhendo. O mais lindo é isso. E assim, é como o Lama diz, né? Assim, é tocante, comovente, da gente achar que está sendo assim, né, o senhor do mundo, o senhor de si mesmo, né? Quando na verdade nós somos só padrão. Escravos dos padrões que nós mesmos vamos gerando, mas principalmente os padrões herdados, né? Padrões compartilhados. Mas é difícil a gente mesmo ser original em algo e dizer assim, agora eu estou fazendo uma coisa pela primeira vez, né? E ainda por liberdade, né? A gente não está fazendo isso. Então, os nossos movimentos, você vai ver as nossas expressões com o tempo, é a mesma. A gente já não vê como sorri, como faz cara feia, como come. A gente simplesmente repete aquilo, né? Igualzinho, né? Jeito de andar. É quando às vezes está andando igual a mãe, igual ao pai. Isso é mais fantástico ainda. Assim, né? Quando a gente fica jovem, diz rebeldia, né? Meus pais... Nada disso, esses velhos. Vai ser outra coisa. Passa o tempo, está igualzinho. Igualzinho. As mesmas expressões, o mesmo timbre da voz. Não tem como negar, gente. Tem que honrar essa ancestralidade. Fala assim, ótimo. Eu cheguei até aqui através disso. Eu honro tudo isso. Está tudo bem. Não precisa negar, né? O que está posto agora. Mas usa isso agora, né, para fazer esse trabalho de iluminar esses padrões como algo que surge da natureza primordial, que não precisa mais ser repetido, né, não precisa mais passar para frente. Que é melhor que a gente agora faça essas escolhas por liberdade e principalmente pensando no que é positivo para os demais, né? Então o Shamatha vai ser isso, a gente vai olhar agora esses padrões, aquilo que a gente está acostumado a ouvir, pensar, falar, sentir, mas a gente simplesmente engata, né, vai na reação. Aí surge um ser ali. Aí a identidade surge disso, de tudo isso que a gente vai focar agora e gerar esse descolamento. Então, quando não há esse descolamento, justamente, né, esse olho, né, que percebe as coisas e reage com elas, é a identidade. Então, cada vez que eu me descolo, né, de pensamentos e eu não passo a pensá-los, eu me descolo de emoções, eu já não engato dizendo que essa é a minha raiva, esse é o meu medo, tem uma identidade que está esfarelando.
Por isso o desconforto de ser uma mera testemunha. Porque tem uma morte. Tem uma sensação de morte. Mas essa sensação de morte não é a morte. É um desconforto de não poder manifestar aquilo que você sempre manifestou. É quase assim como é a rebeldia do karma. O karma quer continuar, a energia quer continuar. E aí quando você para, aquilo vem como um trem assim, por trás de você, e um vento, e você fica assim... daqui a pouco passa, né? Esse vai ser o nosso desafio, assim, respirar, né? Né? Fica ali, assim. Aí essa sensação de liberdade, quando você perceber que aquele hábito, aquela forma de falar que você sempre tinha e sempre dava problema, lá depois de 5.000 vezes, né, de treinamento, veio e você não falou. Eu lembro disso. Eu lembro, assim, na família principalmente, as primeiras vezes que eu consegui não responder aquilo que eu sempre respondia. E era sempre polêmico, óbvio. Aí o conforto que eu senti, e não que eu tivesse liberado, mas o conforto que veio de eu simplesmente não ter expresso aquilo, jogado aquilo para o mundo. Ficou aqui dentro. Mas foi muito bom. Eu falei, uau, funciona. Não é? Então a gente vai tendo esses ganhos, a gente vai tendo essas conquistas. Aí vem os frutos, vem confiança. Confiança, fruto, confiança, né? Então o shamatha seria isso. Eleja algo, né, no campo da sua experiência como foco para você testemunhar. Aí por um bom tempo é isso, testemunha. Aí em algum momento, a gente pode ir treinando isso, em algum momento a gente vai fazer essa inversão, né? Então agora olhe para a testemunha, mas não se divida, né? Talvez a gente... Só que se eu estiver olhando para alguém, é uma identidade. Então essa inversão tem que nos ajudar a superar a dualidade. Eu não estou observando alguém separado de mim, eu sou aquele que observa. E eu posso repousar nesse ser anterior às experiências. Então a consciência primordial é esse repouso anterior a qualquer coisa que venha a surgir. E o que é a liberação? A liberação é isso, é você sentir que você existe independentemente de estar experimentando algo. A nosso sofrimento surge quando eu preciso de experiências para me sentir existindo, para me sentir alguém, para ter alguma importância, saciedade. Aí tem todas as emoções lá da roda da vida, né? Mas especialmente carência, né? A gente vai ter uma sensação de eu preciso de algo, preciso experimentar algo, mesmo que seja sofrimento. Quando eu sofro, eu sei que eu existo. Quando eu sofro, eu tenho algo a dizer, eu tenho algo a pedir, eu tenho algo a reivindicar, eu tenho algo a fazer. Mesmo que seja sofrimento. Mas aquilo me dá uma sensação de existência. Né? De pertencimento, inclusive, né? Eu pertenço ao grupo como aquele que é sofrido, vítima, né? Que triste, briguento, né? Aí quando eu vou me soltando das experiências, eu posso me perguntar, mas aí, o que eu vou ser? Enfim, experimente isso, né? Porque vai tombar a mente. A mente é justamente o campo de atividade da identidade, é o campo de sustentação, é o solo de sustentação da vida de alguém artificial. Não é? Então, por isso, quando eu vou me soltando da identidade, né, eu estou naturalmente me soltando da mente. Né, desse campo de atividade que surge com a energia kármica. O que é a energia kármica? Então a energia não é mais, ela não está mais como energia primordial, livre, ela já está toda marcada.
Como se a gente fosse dando nós na nossa energia. A gente não faz isso no corpo, né? Então a energia ela poderia circular livre. Mas aí, com as experiências da minha vida, eu vou tensionando. Então a energia já não corre fluida. Ela vai fluir melhor em alguns lugares e menos em outros. Não é assim, Geralda? E para, né? Causa doença. Então a identidade é uma doença. Ser alguém é uma doença. Porque a gente não deixa a energia fluir, a energia primordial se manifestar, né, amplamente. A nossa energia, a energia da identidade é uma energia estagnada, determinada, né, cheia de pressupostos, preconceitos. Né? A gente não flui com qualquer coisa, a gente flui com determinadas coisas. Tem regiões que não adianta você vir e me convidar para fazer, porque minha energia não flui aí dentro. E por isso eu sofro daí, porque às vezes eu não vou poder dizer não. Às vezes eu vou ter que entrar em lugares onde a energia não flui porque não tem escolha. Eu fui até onde deu dizendo não. Mas enfim, agora você está no meio. Agora você vai ter que falar em público. Ai, tá lá, passando mal, suando frio, ruim da unha, né? Então, quando a gente descobre, né? Quando a gente vai pela nossa prática liberando a nossa energia, porque a gente vai se desprendendo dos padrões, né, dessas qualidades que a gente usava para se descrever, a nossa energia começa a ficar a sabedoria que tudo realiza é isso. Agora a nossa energia ela está livre, disponível para realizar qualquer coisa, junto com os outros. Aí eu simplesmente, né, sou uma parte do grupo e tem algo a ser feito, eu faço. Ah, não, eu não faço. Ai, não, eu não faço. Ah, eu só faço isso. Né? Então, ó, doença. Doença começa aí. A gente achar que nós somos alguma coisa. Nós apenas somos. Nós não somos alguma coisa. As coisas que podem surgir, como a gente falou ontem, é o adorno do ser. O ser pode manifestar, mas ele não precisa mais caminhar como um mendigo, né? Pegando latinhas, pegando coisas na rua, né? E vai colocando, vai carregando, né? Nós somos isso ao longo do tempo, mendigos. Nós somos a consciência primordial, né? Consciência crística, como se chama? Crística, né? A consciência búdica, nós somos essa consciência, né, divina. Mas a gente começa, não, eu sou a fulana que nasceu não sei aonde, me formei, casei, me separei, viajei, nhenhenhé, nhenhenhé, nhenhenhé. Ah, daí vem o mestre e diz, me mostre isso. Ah, então eu sou fulana, que nasceu não sei aonde, tem não sei quantos anos. Então então me mostre isso. Então eu sou fulana. Não tem como mostrar o passado. Aí o mestre diz, mas me mostre, me traga aqui, eu quero cortar em pedaços isso, eu quero te liberar disso. Ah, mas então, eu sou isso, então lembra aquela pessoa, aquela coisa, eu tenho até uma foto, serve? Não, eu quero que você me traga isso que você está falando. Então é história, só historinha. São historinhas que a gente vai contando, só que o que acontece? Quando eu conto histórias, aquilo move a energia, e por isso parece real. Toca meu corpo, parece real. Esses são os efeitos especiais de avidya. A gente pode agregar outros elementos às imagens mentais, parecendo que aquilo, enfim, agora é sólido, é palpável, eu posso tocar, posso pegar. Mas não, o corpo não é sólido. O corpo é muito mais espaço, mais fluido, né? Deixa ele fluir, tua energia também, deixa ela fluir. A gente vai liberando a energia kármica, é isso, estou liberando a energia das histórias do passado. Principalmente estou parando de falar sobre o passado, começa por aí. Fale poucas coisas sobre você, deixe muito mais espaço. Sei poucas coisas sobre mim, não sei nem se vale a pena falar. Não sei se vale a pena falar, né? A não ser que tenha alguma história que possa servir como um exemplo, né? Que amplie a visão dos outros, mas não é para solidificar. A gente pode contar histórias de liberação,
Eu sofria de tal coisa, mas não fica falando aquilo enquanto aquilo é um sofrimento sólido. Se for para falar com alguém, deve falar com alguém que pode te ajudar a dissolver, mas não alguém que vai compartilhar da tua história e dizer realmente, né, que vida dura, coitada de você. Olha, eu não queria estar na tua pele, hein? Poxa, até vou saindo porque de repente isso transmite, né? Então não, a gente tem que falar com alguém que expanda, nos ajude a dissolver. Ô, Márcia, e a questão da dor física? Porque a dor não necessariamente é uma coisa ruim, né? Não sei. Porque eu penso, por exemplo, o parto. Você está dando origem a uma vida, mas você sente aquela dor ruim. E de onde que vem essa carga negativa da dor física? E eu também vi uma palestra da Monja Coen que ela fala da dor de cabeça. Ela falou que dor de cabeça pode significar expansão de consciência. Olha isso, que bom, hein? A gente está sentindo pouca dor de cabeça, eu acho. E isso que eu queria entender, sabe? Eu, até certo ponto eu entendo a origem do sofrimento, mas e a dor física? Parece que chega num ponto que a gente não consegue... assim, soltar ela, sabe? Uhum. É que daí o que vai transformar a dor num sofrimento ou em algo positivo ou negativo é justo o teu olhar. Então aquilo que ocorre no corpo também não está separado, é coemergente do teu olhar. Então a gente vai dizer assim, pode até surgir a dor, mas se você vai chamar aquilo de sofrimento, já é uma questão tua. Porque a dor é, como você falou, pode ser um bom sinal, pode ser um sinal do corpo dizendo, olhe para cá, tem algo a ser feito. Agora, se você não tem esse olhar, você vai dizer, que droga, agora você vai me doer seu joelho, eu estou no meio de um retiro. E às vezes o joelho só está conversando com você e dizendo, caminhe um pouquinho, alongue, vá para uma cadeira, seja mais amorosa comigo, please. Não é? Eu estou aqui te ajudando, me ajude também. Então, é sempre assim, né? Não tem nada... A gente não vai bater em nada que diga assim, aqui tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem o fim, aqui tem a morte. Não há nada que se manifeste que você tenha uma foto final. É sempre fluido, sempre mutante. E o teu olhar é que pode dar significados momentâneos. O significado que você dá, ele também não vai perdurar. Porque como aquilo está mudando, você está mudando, tudo vai mudando. Enfim, a gente fica com esse vazio das possibilidades. Então você nem se importa mais em dizer o que é aquilo. Você só deixa fluir e tenta viver aquilo em abertura. Né? Deixa aquilo passar por você e passou. Então a experiência que você tem para transmitir para os outros nem tem muitas palavras. Você só vai dizer isso, seja espaço. E deixe o que tem que fluir, fluir. Mas a gente não consegue. Aí a gente vai dizer... meu joelho, ele vai por aqui, depois irradia, daí ele dá um nó aqui. Eu queria tanto fazer esse retiro, e agora estou sentada aqui nessa cadeira, ai que vergonha. Eu faço yoga, agora estou sentada na cadeira. Todo mundo lá no chão, sentado em lótus completo. Ai, daí fica aquela coisa, né? Essas são as histórias. Ou pode falar diferente. Eu faço yoga, porque agora eu faço lótus completo, olha a minha coluna. Né? Para o orgulho, para o desespero, a gente fica pegando as experiências e agregando a ela a um ser imaginário. Então, se você estava nesse maior orgulho, a hora que tiver que ir para a cadeira vai ser um inferno. Se quando você cruza a perna, você sabe que aquilo é só um momento... que depois isso pode mudar, se você vai para a cadeira, ótimo, você está fluindo, não tem vergonha nenhuma nisso, não tem nenhum orgulho naquilo. Olha, descobrir isso, gente, essa fluidez, assim, tumba a roda da vida inteira. Toda a nossa complicação são as nossas historinhas. Só que essas historinhas podem ter muito poder se eu não me conhecer. Se eu não souber como essas histórias dirigem a energia, como a energia dirige o corpo e como o corpo pode passar agora a ser a experiência de um eu. Então, a dor é sua e você pode fazer o que quiser com ela.
Né, Geralda? É? Se eu falar besteira aqui, você me corrige, tá, Geraldinha, querida? Isso. A experiência que eu tenho é quando a dor está parada, ela tende a movimentar. Aquilo que eu ensinei ontem. Aham. É o movimento. Movimento, ó. Fluidez. Né? Aham. Então, as pessoas têm de aprender que tem pele, musculatura, tendões e ossos. Né? Então, quando a energia para nos tendões, a dor começa a dor. Porque o tendão vai grudar no osso. Né? Então, a energia não flui. Então, você com a tua mão, né, consiga deslocar o tendão e a energia vai. Quando a dor é muito profunda, você precisa usar o calor. Para chegar até lá. Para fazer amolecer. Porque só com a mão não vai. Então você aquece uma compressa quente, né? Põe aqui uma bolsa de água quente em cima. Quando aquecer, você começa você mesmo a fluir, né? E a dor, ela vai até nos pés e desaparece, né? Então, é isto que eu quero, né? Sim, você veja, faz quase 30 anos que eu estou trabalhando com isso e nunca entendia isto, né? Agora me deu, como se diz, um insight, né? Insight. E estou, assim, focalizando as pessoas a aprender e trabalhar os meridianos. A fluidez da energia, né? Vai ter fila lá agora, Geraldinha, para aprender com você. O problema, né? Que quando a pessoa tem de sempre se tocar. Porque se a pessoa não se toca, ela não tem conhecimento de si. Ela pensa que a dor é lá. A dor está aqui. Isso. E daí a mente, né, não sabe o que fazer. É isso. Então, como você falou, né, saber se encontrar. Isso. Se encontrar, que depois ela começa a fazer o próprio caminho de libertação. Isso. É isso que... Isso, maravilhoso. Eu acho, a gente está falando, né, com o Lama Santen de autonomia energética, mas eu acho que agora tem outras autonomias anteriores à autonomia de energia. A gente tem que ter essa autonomia física, autonomia química, a autonomia de cura. A gente precisa desses processos naturais, o autoconhecimento do corpo mesmo, para a gente se liberar das farmácias, da indústria química, farmacêutica, né? Quase uma máfia já, né? Entre as clínicas e a tecnologia, né? Essas clínicas assim de investigação, né? De ultrassom, tudo isso. E tudo isso é maravilhoso, só que agora virou um mercado. Esse é o problema da gente gerar conhecimento sem sabedoria, gerar tecnologia sem sabedoria, porque isso agora virou mercado. Então isso não tá, o ponto já não é mais promover a saúde, é deixar as pessoas dependentes desse processo químico, né, e tudo que surge, né, dentro da saúde. Então agora a gente tem que gerar essa autonomia, a gente tem que voltar a ter esses conhecimentos naturais. Porque senão... Uma coisa que eu aprendi é que o corpo obedece só isso. Ele se rebela, né? E cria outra forma de doença. Olha só. O que não for natural, ele vai rejeitar, né? Nós temos de aprender a seguir o corpo como é. Isso. E a mente também. Né? Isso, ele tem sabedoria, ele tem uma inteligência própria. Tem, né? É. E a gente está num super descompasso, né, com ele. E aí, só que olha que a beleza disso. É se observando que a gente descobre essas coisas, não é? Observando. Se observando. Eu acho que tem muito, né? A gente tem muita coisa escrita já, né? Dessa sabedoria ancestral, né? Que já também fez essa investigação. Mas cada um que mergulha nisso vê que isso surgiu da autoobservação. Autoobservação. E a gente está simplesmente terceirizando esse cuidado. A gente não se conhece e acha que o outro é que vai cuidar de nós e nos conhecer. E vai saber o que nós precisamos. Então, ou a gente participa desse processo, ou é como a Geralda falou. Essa medicina que está surgindo, ela não está conversando com o nosso corpo.
ela está gerando mais doença. O nosso alimento já não é mais remédio e nutrição. É um remédio que está gerando um monte de alergia, inflamações, tumores. Então, como isso, né? Se o alimento já não nutre e não cura, né? Os remédios não curam, não equilibram. O que está acontecendo, né? Que descompasso é esse? Por isso que a gente falou, né? Tem que silenciar, a gente tem que observar o que está acontecendo e voltar, né? Voltar o mais perto possível de si mesmo. Então, do corpo, das emoções, da energia, da respiração, dos processos mentais, da consciência. Ali pode acontecer alguma coisa boa. Uhum. Márcia, eu não tenho uma pergunta pronta. É uma reflexão. Ela vai acontecer agora. É algo assim que para mim vem chegando e eu queria assim conversar, né, e perceber o que surge disso. Então você falou, né, liberando a energia kármica, liberando as histórias do passado, deixando de falar sobre elas, né? A minha trajetória, vamos dizer assim, né? Eu tenho a minha formação eu sou psicóloga. E eu passei um período da minha vida particular compreendendo realmente que o falar né, não resolvia nada, na verdade, né? Só trazia mais coisas e eu aprendi muito mais me aquietando ou me calando, né, do que falando, expondo e querendo discutir, questionar, enfim, né? Passei por um processo assim. Mas hoje eu me pergunto, né, como eu na minha profissão, na minha atuação, como é que eu posso conciliar isso, né? Então, como é que eu trabalho esse não falar, ou talvez, né, refletindo sobre o que você acabou de falar sobre a medicação, sobre a alimentação, né, que elas estão causando mais doença, né? Como utilizar, então, o recurso da fala para trazer bem-estar, para trazer liberação, né? Como, né? É o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente tem que levar a pessoa para o silêncio. Então, eu acho assim, se você é uma praticante do silêncio, eu acho que vai ser assim, super natural que você transmita isso para as pessoas que chegarem até você. Né? Não teria uma outra coisa para a gente fazer que não seja justo. Eu sei que daí vai ter esse limite, né, da linguagem profissional e talvez de uma linguagem que pareça outra coisa que não é a psicologia. Mas, enfim, se isso não é a psicologia, o que é a psicologia? Né? De ajudar as pessoas a entenderem o mundo interno e liberarem esse mundo interno desse acúmulo de experiências que são fantasmas, são apenas fantasmas. Então, o que eu diria para você? Na medida em que você vai fazendo essa investigação e vai tendo frutos, esses frutos eles vão gerar linguagem. Porque assim, o Dharma é como a gente veio falando, né? O Dharma não são as palavras que estão no papel. O Dharma é o encontro de olhos lúcidos com as coisas, com os fenômenos. Então a linguagem pode ser, nossa, é um campo criativo. Como é que a gente vai expressar? Né? Então, a lucidez pode ser expressa de muitas formas. A lucidez não é uma receita. Então, uma pessoa que vai encontrando a lucidez, ela tem linguagem. Aquilo vai brotando do coração dela porque ela vive aquilo. A gente não tem problemas para transmitir confusão. Por quê? Porque está naturalmente instalado, né? Abre a boca e... né? Você não fica nem pensando qual a linguagem que eu vou usar para confundir as pessoas. Não, é completamente natural. Eu sei, eu sou, né? Eu vivo a confusão, eu vou transmitir a confusão. Agora, se a gente tem um coração que está vivendo a lucidez, né?
Quando se falar, você não vai planejar. A tua linguagem é isso. A linguagem é a expressão do coração. Por isso que é bom saber ouvir, porque aí a gente vai entender o coração do outro. A partir do que ele está falando, do que ele não está falando. Né? Então eu diria, fique tranquila. Vai você fazendo essa investigação. Já você tem linguagem. Né? Sim, a boa escuta, né? Se nós somos o silêncio, se a gente tem essa prática, a gente vai ter que ter boas razões, a gente vai ter que sentir boas razões para falar, sabe? A gente mesmo não está mais disposto a ficar falando qualquer coisa. Então vai ser natural ter bons ouvidos. A gente vai querer muito mais ouvir, porque o que a gente for falar é para ajudar. Como é que eu vou ajudar sem ouvir? Como é que eu vou ajudar sem entender o outro? E o que vai surgir também, se a gente começa a se tornar íntimos, né, do próprio campo da consciência, energia, a gente também, ao ouvir a outra pessoa, a gente não está preso só nas palavras. A gente começa a perceber a presença do outro. O que o outro traz como energia, que às vezes ele nem quer falar. Mas daí vai fazer o quê? Você está aberto? Você vê. Isso que dá medo dos mestres, né? Porque é como se estivesse pelado na frente deles. Então não adianta fingir. Não adianta chegar lá falando que está tudo maravilhoso e teu coração está... É melhor, chega honesto, né? Chega honesto, sem querer maquiar nada. Né? Porque o outro sente. Quando o outro vai sutilizando o corpo energético, a mente está menos ruidosa, fica tudo muito claro, fica tudo muito posto, tudo muito... Né? Como é? Aí, você veja, a nossa capacidade de ajudar só aumenta. Porque eu já tenho bons ouvidos, mas não só bons ouvidos, eu sinto o outro agora. Eu sinto o outro. Na ausência das palavras. Às vezes vai ter gente que não quer nem falar, mas você sente. Aí você fica ali aguardando, né? Como ajudar? Se a pessoa quer ajuda. Aí vai ter isso também. A gente vai entender quando o outro quer ouvir, quando o outro não quer ouvir. Às vezes o outro só quer falar. Aí lá no final diz, obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa. Você não falou nada. Assim, só ouviu a pessoa, né? Assim, e você fica feliz também. Como você não quer ficar falando das suas histórias, você não tinha nada mesmo para falar, o outro não queria ouvir, para você foi ótimo também. Tá bom. Foi o que tinha que ser. Foi bom para o outro, tá ótimo. Uhum. Agora, se o outro quiser ouvir, fica muito claro. Fica muito claro quando o outro vem realmente com uma questão e ele está com o coração aberto. Assim, o outro realmente está... Ele sente que você pode transmitir alguma coisa útil. E se o outro tem essa abertura e se você também está aberto, sem ideias sobre a sua vida, o que você quer falar, o Dharma fala. O Dharma fala. Você não precisa nem ficar... Isso é bonito. Assim, então, essa é a delícia, né, do silêncio. Porque você não fica ouvindo o outro e planejando. Então acho que eu vou falar tal coisa. Acho que eu vou comentar tal autor com ele. Então... Você não fica arquitetando. O teu coração aberto, ele assimila. Aí você vai abrindo. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sei nem o que falar ainda. Calma. Abre. Aí tem a hora de falar. É aquela questão que a gente estava falando ontem da sincronicidade. Você está em sintonia com o outro. Aí quando o outro parece assim, o outro sentiu que está bom. Aí o teu coração estava aberto. Ele fala. Aí ele fala... É como se o outro fosse, assim, você vai digerindo, né? Teu coração vai digerindo o que o outro fala e daqui a pouco aquilo sai pronto para o outro, né? Aquilo que tinha que sair. Como se fosse ele mesmo falando para ele mesmo, através de você, né? Só que ele passou por um coração lúcido, né? Vem aquela confusão, né? Passa por um espaço lúcido e daqui a pouco você oferece o remédio. Né? Mas na verdade foi a outra pessoa que fez tudo, você só ficou em abertura ali, assim, né?
Aí tem um Dharma para ela ali. Né? Isso é um campo de relaxamento, não é um campo intelectual, não é uma medicina de conhecimentos, de acúmulo de conhecimentos. Isso é remédio que vem porque a gente está entregue, a gente confia, a gente tem intimidade um com o outro. A gente não quer, né? A gente não está manipulando o encontro, a gente não quer que... Não precisa surgir nada dali. Não está controlando nada, né? Por isso que a gente vai ver, né, que os encontros eles são o solo para o florescimento do Dharma. Por isso que vem a Sangha como joia. Né? Não tem Dharma se não tiver Sangha, se não tiver esse encontro. Aí não vem, né? Não vem alguém que senta aqui com algo pronto. Vem alguém aberto para acolher o coração dos que estão sentados. Então é uma conversa. O Dharma verdadeiro, ele é realmente uma conversa. Aquilo está surgindo para esse momento, para esse grupo. Não foi um discurso. Né? Não é recordação de palavras. Isso é amor. Não é? Vamos fazer um intervalinho? Tomar um chazinho? Fazer um xixizinho? Ah?